Das alles ist heiß! Die große Zeit ist jetzt angebrochen. A indústria cultural e a Escola de Frankfurt. Conceitos teóricos Theodor Adorno. A Escola de Frankfurt foi criada na Alemanha na década de 20, mais especificamente em 1924, em uma quinta etapa da filosofia alemã. Seus principais filósofos eram Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Eles formaram um círculo de filósofos que tomaram como ponto de partida a teoria marxista, mesmo que depois, em alguns aspectos, a criticassem. Esses filósofos foram responsáveis por cultivar a teoria crítica da sociedade. Os principais temas dessa reflexão eram o autoritarismo, a liberdade, o papel da ciência e da prática e o totalitarismo. A partir dessas reflexões foram criadas expressões que se alastraram pelo mundo, sendo elas a indústria cultural e a cultura de massa. A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes e capazes de julgar e de decidir conscientemente. Os filósofos da Escola de Frankfurt pensavam filosoficamente e socialmente na sociedade que viviam. O conceito da indústria cultural está ligado ao desenvolvimento industrial e tecnológico do século XX e XXI. Com isso, o capitalismo se fortaleceu. Cada vez mais, a classe dominante visava o lucro, e como consequência, a classe dominada foi perdendo sua individualidade e autonomia. Adorno percebeu que a humanidade estava se tornando desumanizável e perdendo seus valores, colocando o lucro como prioridade. A lei de mercado passou a comandar os indivíduos, que precisavam se adaptar a este novo sistema, ou então ficariam às margens da sociedade. Neste momento nasce o individualismo, que, segundo o filósofo, é o fruto de toda essa indústria cultural. A indústria cultural dita a formação da sociedade massificada, portanto, seus produtos não são obras de arte e perdem a qualidade, pois assim podem ser produzidos em quantidade, como a lei do mercado exige. A indústria cultural oferece produtos que trazem uma satisfação efêmera de forma a agradar os indivíduos, os manipulando até que se tornem acríticos e adquiram produtos consensualmente. A indústria cultural apresenta-se como forma de dominação e difusão de uma cultura de subserviência, que orienta os indivíduos com o propósito de desarticular revoltas contra o sistema. Os indivíduos da sociedade ficam presos a uma pseudo-felicidade, os tirando a visão crítica que poderia torná-los revolucionários, tornando a massa seu objeto manipulado. A sociedade passa a ser tratada como um todo, tornando quase impossível a desvinculação desse sistema. Aqueles vinculados a este modelo se tornam marionetes reproduzindo de forma diferente a mesma coisa. Felizmente, existem alguns pontos fora da curva, que fogem da padronização imposta e produzem arte de verdade. Indústria cultural versus cultura de massa. Para Adorno, estes são dois conceitos distintos. A cultura de massa é oriunda do povo e de seus costumes, sem a pretensão de ser comercializada, enquanto a indústria cultural impõe padrões que devem ser repetidos e consumidos. Adorno disse: o consumidor não é soberano como a indústria cultural para fazer crer. Não é o seu sujeito, mas o seu objeto. Ou seja, o sistema cria a falsa impressão de que somos livres em nossas escolhas e temos autonomia quanto ao que consumimos, quando na verdade a mídia nos manipula todos os dias nos mostrando o que devemos ter e ser. Infelizmente, sair desse sistema do qual fomos introduzidos involuntariamente é praticamente impossível, porém devemos persistir, criando, por exemplo, formas alternativas de arte que sejam minimamente influenciadas pela indústria. A tarefa atual da arte é introduzir o caos na ordem. A indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, teve sua origem nos países desenvolvidos. A criação da indústria cultural foi pela obtenção do lucro.
A tecnologia é utilizada para reproduzir os meios de comunicação da massa. Segundo Marcuse, a tecnologia será um instrumento para que ocorra a dominação. A indústria cultural, ela aliena as pessoas, fazendo com que elas fiquem mais fáceis de serem manipuladas. Um bom exemplo disso seria quando o governo necessita do apoio popular e ela utiliza da mídia e de outros instrumentos para que isso ocorra. A mídia, ela molda o pensamento das pessoas por meio de comerciais, por meio de notícias falsas, novelas e quando ela é parcial no assunto que lhe convém. São reproduzidas diariamente músicas, filmes e entre outros exemplos para indicar como deverá ser o comportamento da sociedade para que elas gerem um certo lucro. A indústria cultural pega manifestações culturais como mitos, lendas, histórias do passado, músicas, entre outros, e os transforma em algo afastado do seu significado original. Ela faz isso porque ela visa apenas reproduzir aquilo pensando no lucro. O que acontece, por exemplo, o mito do diabo. Antigamente, no período da Idade Média, o diabo era visto como algo temível. Hoje em dia, com o apoio da mentalidade da burguesia, por exemplo, se transformou em algo irônico. É utilizado em jogos de videogame, na internet, histórias em quadrinhos, no cinema. Ou seja, perdeu o seu significado do passado para se tornar em algo que pode ser reproduzido inúmeras vezes sem significado nenhum. Essa coisa de reproduzir em larga escala poderia até ser visto como algo bom, se fosse utilizado para difundir valores morais, por exemplo. Mas não é o que acontece, pois a sociedade capitalista em que vivemos visa a quantidade ao invés da qualidade. Citando os estúdios de cinema, por exemplo, os estúdios desejam lucro, então eles precisam atingir o maior número de pessoas possíveis. Então eles têm que se basear pelas camadas inferiores da sociedade, que, pelo menos na grande maioria das vezes, vão ter menos estudo e produzem algo de menor qualidade para que todos entendam e assim eles ganhem mais dinheiro. Outro exemplo que nós temos são os esportes. Todo mundo fala muito da televisão, do cinema, do rádio. São exemplos fantásticos? São. Mas a gente também não pode fechar os olhos para esse. Que é basicamente o esporte mesmo, a diversão no esporte. E aí a mídia começou a pegar muito em cima desse esporte. O que acabou acontecendo? Vamos supor, no Brasil, a gente tem o futebol, que é muito forte na nossa sociedade. Então, o que acabou acontecendo? O Neymar entrou no seu momento febre, e o que aconteceu? Vários adolescentes começaram a usar aquele cabelo moicano específico que era dele. Começou a usar aquela chuteira toda colorida, estranha, e essas coisas. Ou seja, como a chegada de um ídolo do futebol foi possível moldar toda uma sociedade, sabe? O assunto dos jornais de televisão, tipo, futebolísticos, era basicamente esporte e Neymar. Outro aspecto que nós temos é o imperialismo americano, o mais conhecido como American Way of Life, que é basicamente o quê? Como os Estados Unidos conseguiu colocar a cultura deles em cima, sobrepor a cultura deles em cima das outras. Como, por exemplo, a gente tem os filmes americanos, que geralmente as pessoas veem mais filmes americanos do que brasileiros. As músicas, se você for pegar uma playlist de um adolescente, tem o dobro de música americana do que brasileira. Se você achar 2 músicas brasileiras, você tá em lucro. E assim eles conseguiram expandir o mercado deles e atualmente está em quase todos os países. Então, o que a gente quer fazer com tudo isso que a gente falou? É basicamente, a gente quer que vocês reflitam um pouco também, como a gente teve que refletir para fazer tudo isso. A gente quer instigar vocês a curiosidade do gênero, ouça o seu funk, mas abra sua cabeça para as outras músicas também. Veja seus filmes comerciais, mas abra seu campo de visão para outros filmes, para documentários, entre outros. Porque
toda vez que você só se foca em um lado, é ruim, porque você precisa ver sempre outra parte. Porque uma parte só não é a realidade. Diga não ao capitalismo, o capitalismo é malvado. Mídia é muito malvada. Concordo, não gosto da mídia. Mas olha pra lá da mídia, eles também precisam encontrar o lucro. Acredito que eu tô falando isso. Assista seu Pânico na TV, se eu nem sei mais que existe isso. Agora eu tô preparada. Tá pegando a luz? Colocar a população do seu lado, gente. Aí você faz entre as... Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun ein Wandel kommen und er kam nicht und immer wieder muss der Leute Appell gerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden, es geht nicht, ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesen unerhörten Zwang beugen. Was uns jahrelang als Traumbild vorschwebte, ist Wirklichkeit geworden. Das Symbol der Klasseneinigung des deutschen Volkes ist das Symbol des neuen Reiches geworden und damit Panier des deutschen Volkes. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Eine neue Volksgemeinschaft wird in Deutschland aufgebaut und es ist das schönste und das herrlichste Ziel, das es gibt. Es ist der Mut zu bedauern, über seinen Stall nicht hinausziehen. Dieses Glück zu helfen, das den am meisten belohnt, der sich zu diesem sozialistischen Staat bekennt. Das muss uns auch am Beginn jedes neuen Winters erfüllen. Diese gemeinsame soziale Arbeit, die ist mehr als ein Almosen. Wenn wir sagen nicht den Reichen, gebt ihr den Armen, sondern wir sagen, deutsches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Ob arm oder reich, jeder soll sich denken, es gibt noch einen, der ärmer ist als ich und dem will ich helfen als Volksgenosse.